Olá, tudo bem? Elias Lima, um especialista, e eu estou aqui hoje para mais um vídeo da série Faça o seu melhor resultado. Vem comigo, porque você tem muito potencial e eu acredito em você para que você consiga fazer um grande resultado, fazer diferente. Eu sei que você tem muito conteúdo e o meu objetivo é fazer com que você pegue todo esse teu conteúdo e coloque em prática para você deslanchar de vez, mais uma vez. Chega desse negócio de ficar fazendo a mesma coisa e tendo resultados que não são agradáveis para você. E hoje o tema é dê mais atenção à sua equipe, né? Atenção à sua equipe. Você já ouviu falar que a equipe é a imagem do dono? É a imagem do gerente? Isso é uma grande realidade. Vou falar para você que muitas vezes eu já passei por empresas que era assim que funcionava. E esse funcionamento se dá justamente porque é a referência. Então é o seguinte, vamos lá, se você é mal-humorado, se você é estressado, se você é desorganizado, se você não tem paciência, como é que a sua equipe vai se comportar? Igual a você. Então, preste atenção no como você está se comportando, porque a partir do momento em que você deixar de ser muito estressado e você começar a ser bem-humorado, a sua equipe vai compartilhar isso com você. Então, muitas vezes você vai cobrar a sua equipe para que ela atenda com um sorriso, né, no rosto, se você chega na loja mal-humorado, se você distrata as pessoas, se você não tem paciência com elas. Isso vai impactar diretamente no seu cliente e, ao impactando no seu cliente, vai impactar no seu resultado. Então, vamos lá. Se você consegue ter essa avaliação, esse comportamento de entender que você pode melhorar, já ajuda bastante. Se você acredita que isso não é muito a sua praia, eu vou falar para você, arruma uma pessoa que tenha esse contato direto. Você que seja o teu intermediário, porque isso já faz toda a diferença e vai amenizar muito os seus conflitos, seu estresse, a sua desorganização, tá certo? Então vamos lá. Vou contar para você uma história bem legal, que é a seguinte. Eu trabalhei numa empresa, eu prestei consultoria e mentoria para essa empresa e a principal dificuldade dela era a desorganização. Ele era muito desorganizado, mas depois, com o tempo, a gente foi organizando o processo e aí tinha um ponto que justificava toda aquela desorganização. Era o seguinte, a equipe de vendas era sempre modificada. Tinha muitas modificações constantemente. Então, tinham 10 vendedores e desses 10, 5 sempre mudavam. Tinha 5 efetivos e 5 sempre mudavam. Isso fazia com que o processo de venda não funcionasse. Porque não é só você contratar, né? Tem o processo de treinamento da contratação. Então você tem lá 3 meses para que a pessoa se adapte ao teu fluxo, aquilo que você está acostumado a fazer dentro das suas tarefas. E depois tem o processo de desligamento. Se você efetivar uma pessoa, e eu vi acontecer isso, a pessoa lá fazia tudo certinho durante os 3 meses e depois, um ano depois, já estava fazendo coisas completamente diferentes. E aí a pessoa tinha que mandar embora, desligar, e tem todo o processo. Por quê? Porque o desligamento tem uma insatisfação por trás, tem conflitos por trás, coisas que atrapalham a dinâmica de uma equipe bem estruturada. Bom, seguinte, e aí eu comecei a entender, fui buscar o entendimento por que aquela loja específica tinha um turnover, né, que a gente fala assim, um giro de equipe muito grande. E aí eu comecei a perceber, fui estudar, né, entender por que em alguns outros casos a equipe fica mais tempo e naquela loja específica e em algumas outras que eu trabalhei depois, o turnover era muito dinâmico. E, pasmem, era uma coisa simples mesmo. Como eu falei para vocês na aula anterior, no encontro anterior, e eu venho falando, é o simples que funciona, é o básico. Se você repetir o processo de uma forma detalhada e simplificada, você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida como um todo. Voltando ao assunto,
eu comecei a entender o que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? A pessoa era contratada e ela era jogada no meio dos leões. O que significa isso, né? Para você não se assustar. É porque é o seguinte, você tinha um grupo de 5, que eram os mais antigos, que dominavam tudo, né? Que sabiam o processo, que tinham relacionamento. Você contratava as pessoas e colocava elas para treinar com esses 5, sem falar para esses 5 o que elas precisavam ensinar. E sem falar para quem estava chegando o que essa pessoa precisava aprender. Então é o seguinte, a pessoa chegava, ficava na dependência dos mais antigos, e os mais antigos, sendo vendedores, eles normalmente têm a carteira de clientes deles e fazem aquele processo de seleção. Né? Então o que acontece? Quando eu identifiquei isso, eu comecei a perceber que a pessoa não ficava muito tempo, os funcionários não ficavam muito tempo, porque ele criava uma rejeição da equipe mais antiga, mas principalmente porque esses funcionários novos, eles não se enturmavam com a equipe, com as equipes de um modo geral, e o mais grave, eles não tinham um treinamento para que eles pudessem aprender, por exemplo, o sistema, se relacionar com outros departamentos, como a logística, por exemplo, como o administrativo, como o caixa. Então, quando você começa a ter esse conflito chegando novo dentro de uma equipe, as pessoas começam a ficar meio que de fora, jogado sem muito interesse. E aí era o que acontecia do grupo que entrava, normalmente aqueles 5, estou pegando um número redondo, mas normalmente daqueles 5, ficavam 3 iam embora direto, né, nos 3 meses, 6 meses, os outros 2 ficavam ali no meio do caminho e 1 ano também iam embora. Quando eu comecei a entender isso, o que eu fiz? Eu criei um processo simples de treinamento entre as duas partes, os novatos e os mais antigos. E um processo em que o gerente, o encarregado da loja, ele levava o funcionário, os novatos, e apresentava ele para toda a empresa, para toda a loja, para todo o departamento. Eu aprendi isso numa empresa que eu trabalhei há 20 anos atrás, em que eu fiquei 3 meses só treinando. A empresa me contratou dentro de um processo e eu fiquei 3 meses treinando. Eu pegava na massa mesmo, pegava para fazer, e eu passei por todos os departamentos da empresa naqueles 3 meses. E isso fez o quê? Que eu conhecesse todo mundo, que eu tivesse o conhecimento do fluxo do trabalho e relacionamento, que é o que funciona em muitos momentos. E dentro dessa mentoria foi o que eu criei. Então, já deixo uma dica para você. Enquanto eu deixo essa dica, você pode pegar um papel e uma caneta, que eu vou te dar mais algumas informações que é legal você anotar. Então, a primeira dica treine a sua equipe. Fale para ela, e aí é a segunda dica, seja específico com o que você quer, tá certo? E aí eu vou entrar na segunda história. Também numa empresa que eu estava fazendo consultoria, eu cheguei e comecei a fazer um trabalho de organização, de planejamento, e eu comecei a perceber que os vendedores estavam sob estresse. Eles estavam muito estressados. E nesse caso, o dono da empresa nem era muito estressado, mas ele estava fazendo uma cobrança para melhorar o resultado. Ele precisava de mais venda. Então ele cobrava os vendedores mais venda. Você precisa vender, eu quero que a equipe venda, você precisa vender, está vendendo pouco, vocês estão vendendo pouco. Só que, como eu estou falando, era do jeito que ele cobrava. E logo que eu cheguei, eu entendi isso. E aí eu perguntei para ele, tá, cara, beleza, quanto você quer que a sua equipe venda? Aí ele me olhou, eu quero que ela venda muito, quanto mais ela vender, melhor. Aí é que está o X da questão. Você precisa passar para a sua equipe quanto a sua loja
quanto você quer que a sua loja venda e quanto você quer que cada um venda por mês. Feito isso, você está dando uma meta para eles. Você está sendo específico para falar, meu amigo, você precisa vender 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês. E eu vou te acompanhar nesse processo. Pronto. Veja como é uma coisa simples, é básica, mas que no dia a dia a gente acaba muitas vezes deixando passar esse ponto. Então, quando você é específico com uma situação, você dá clareza de princípio, meio e fim, as pessoas que estão ao seu redor, a sua equipe, começa a ficar mais assertiva. Você começa a cobrar corretamente. Então, a primeira dica que eu falei para você é seja específico. Depois eu falei sobre a qualidade da sua comunicação, ou vice-versa. A ordem dos fatores aí não vai alterar o produto. E agora, que é uma dica bem legal, você pode escrever isso que vai funcionar bastante, é o seguinte, você foi específico, tá certo? Você pegou e foi detalhista naquela tua informação. Na hora que você passar essa informação, escreve aí o que eu vou falar. Você vai fazer uma pergunta. Você vai fazer a seguinte pergunta para aquela pessoa ou para a sua equipe. O que você entendeu do que eu falei? Essa pergunta ela vai te ajudar a desenvolver a possibilidade de você ter na sua equipe pessoas que vão compartilhar o que realmente você falou. Porque se você falou alguma coisa e eles entenderam outra, que é muito comum, você vai pegar isso naquela hora, naquele momento. Então, você vê, você tem, seja específico e detalhista, fique próximo da sua equipe para você perceber isso. Eu só percebi isso porque eu estava próximo. Então, se você tem uma equipe grande, ou até pequena mesmo, ouça a sua equipe, esteja do lado, porque aí você consegue resolver as coisas de uma forma mais rápida. Procure não ser centralizador, isso é importante também, porque se você centralizar muito, você fica dando atenção a um determinado momento, a uma determinada coisa e deixa de prestar atenção no macro. Afinal de contas, você é um líder. O líder ele precisa ter uma visão abrangente e não somente num determinado ponto. Mas você precisa ser específico para você saber qual é o resultado que você quer dentro daquele processo. E a pergunta que vale mais de R$1 milhão é o que você entendeu disso. Se você tiver o hábito de criar esse processo e essa pergunta em todas as vezes que você colocou uma informação, show! Uhul! Beleza! Você vai ver o quanto isso vai impactar dentro do teu resultado. Bom, aí eu vou pedir a você o seguinte, vou dar alguns detalhes que são importantes. Quando você fizer isso, tá certo? E se você tiver dificuldade, você vai acessar dentro do meu canal mesmo, você vai ver o exercício que vai te dar mais informações e mais detalhes. Então, quando você entender isso e praticar, que é importante, você vai começar a desenvolver com pequenas coisas e vai impactar diretamente no teu resultado. Eu vou falar para você que isso que eu comentei com você agora fez com que algumas empresas aumentassem o seu faturamento em mais de 20%. Você gostaria de ter um resultado assim? Então, comece a ficar atento nisso, nos detalhes, na especificação. Esteja próximo da sua equipe, ouvindo realmente o que eles estão querendo sugerir. Desce um pouquinho do seu patamar de dono, de líder, de empresário. Vai no nível deles. Existem várias histórias aí de empresas de sucesso multinacionais que conseguiram grandes resultados perguntando ao faxineiro, ao assessorista, tá certo? Ao estagiário. Por quê? Porque ela tem essa acessibilidade dessas informações. E você, que é pequeno, médio e micro, você pode fazer muito mais. Você passar a ouvir a sua equipe, estar mais próximo, ter a proximidade junto da sua equipe, você vai ter muito mais resultado. E vou falar em um resultado mais light, mais leve, com menos estresse, mais bem-humorado, porque você vai entender, você vai saber como lidar com cada uma dessas pessoas e você vai ficar mais estratégico.
Mas se você, né, ainda tem dificuldade de se relacionar com pessoas, contrata uma pessoa. Contrata duas. Uma para te ajudar nessa comunicação com a sua equipe e a segunda para que trabalhe contigo, né, você, pessoa, para você melhorar isso, esse teu relacionamento, certo? Porque o ser humano, ele é de relacionamento. Então, se você está se afastando das pessoas, você precisa de uma ajuda profissional para que possa fazer com que você se conecte de novo, com o seu grupo, a sua equipe. E quando você fizer essa conexão, ninguém te segura, meu amigo. Você vai crescer e muito, e muito. Então, seguinte, nós estamos indo para o próximo vídeo já. Né? No próximo vídeo também está sendo bem legal, vai vir muita coisa boa, com muitas ferramentas, sempre com muitas ferramentas. Então você vai lá, acessa lá o Instagram, Elias Lima Especialista, o Facebook, Elias Lima Especialista, no LinkedIn, Elias Lima Especialista, e aí você vai me acompanhando e vendo as novidades que tem. Conforme você for entrando, né, nessas redes, você vai ter um conteúdo especial no Telegram. No Telegram também tem lá bastante informações, e é legal no Telegram que a gente é uma coisa acumulativa, né? Então, independente de em que momento você entrar, você vai ver que tem algumas informações importantes lá. E marca aí na sua agenda, tá certo? A gente vai começar a ter mais conteúdos ainda. Então, 2 vezes na semana nós vamos ter vídeos, 2 vezes na semana você vai ter exercícios específicos baseados nos vídeos, e 1 vez por semana você vai ter uma live onde a gente vai fazer um resumo e vai dar mais informações para você ainda. Só que é o seguinte, um detalhe importantíssimo que eu já ia passando. Essa live é no YouTube. Então você precisa se cadastrar no canal, né, se inscrever lá para você assistir comigo. Sabe o que é legal? Que é uma coisa mais reservada, né? É uma coisa em que você consegue ter um acesso, eu consigo visualizar ali todas as seus comentários, suas dúvidas e interagir com você naquela hora, naquele momento. Tá bom? Então, fica aí essas dicas, te espero no próximo vídeo, compartilha geral, porque é o seguinte, tem muita história já nos vídeos anteriores e muitas histórias e ferramentas para que você faça o seu melhor resultado. Eu tenho certeza, já falei isso em alguns vídeos e vou falar de novo porque eu acho que é legal. Você tem muito conhecimento, você tem muita sabedoria e você pode ter um resultado muito melhor do que você já fez até agora. Então, vem comigo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!